Vou te dizer, Renato, que eu sou viciado em redes sociais, é uma luta diária. Como tudo, né? Tudo é muito bom e muito ruim, depende de como que você usa. Porque a gente vive nas redes sociais uma vida que não é real. Aí começa dopamina, like, dopamina, like, dopamina, like, é um vício. As telas dos celulares, elas foram feitas para viciar. Porque a causa das frustrações, né? Porque eu não consegui atingir aquilo que o outro mostra pra mim que eu deveria atingir, porque se o outro pode, eu posso. Isso é uma questão que não é verdadeiro. Cada não é a terapia que a gente está fazendo aqui. Estou me controlando para não fazer uma terapia aqui no podcast. A gente aprendeu a, não sei se a palavra é essa, mas a erotizar a vida do outro. Então bora começar o nosso segundo episódio sobre saúde mental, recebendo o nosso querido Renato Lieberman. E a gente quer começar esse segundo episódio lembrando de você se inscrever no canal, no YouTube, ativar o sininho, ajude essa boa notícia, essa boa informação, bom conteúdo que a gente está fazendo aqui com muito carinho para você, para chegar a muito mais pessoas. E eu quero começar também falando sobre as redes sociais, né? É um vício e eu vou te dizer, Renato, que eu sou viciado em redes sociais, é uma luta diária. Até porque eu também trabalho com isso. Uhum. E quem não é visto, não é lembrado. Então, você não está na rede social, você não é lembrado. E isso acaba viciando muita gente. Inclusive, a tela do celular era um dado que eu não sabia, e estudando para fazer esse podcast contigo, eu descobri que, e olha, mesmo sendo publicitário, eu não sabia disso, vê se você sabia, que as telas dos celulares, elas foram feitas para viciar. Eu não sabia disso. As telas dos celulares foram feitas para viciar. Os aplicativos são feitos para viciar, por isso que vem notificação. Uhum. Eu consegui tirar do meu celular com muita dor, notificação, eu não recebo nenhuma notificação, aliás, só do WhatsApp. Das redes sociais eu não recebo notificação dos outros aplicativos. E os aplicativos, eles também são feitos para viciar, porque é a base de recompensa, que aí você pode falar muito melhor do que eu, que a gente, na nossa mente, ela trabalha baseada em recompensa em tudo na vida. Né, filho, olha, você não coloca o dedo no botão, não coloca o dedo na tomada, se você não colocar eu vou te dar um chocolate. A gente já cresce com isso, né? E a gente está cada vez mais viciado nas redes sociais. Só que junto com isso vem uma série de doenças, né, como ansiedade, depressão e o próprio burnout, porque a gente vive nas redes sociais uma vida que não é real. Não é verdade. Né? Como as pessoas podem melhorar mais isso? Como é que você enxerga essa relação das pessoas com as redes sociais que está cada vez mais doentia? Primeiro é controlar, não é eliminar a rede social, claro, isso não faz sentido, porque a rede social é muito boa, né? É como tudo, né? Tudo é muito bom e muito ruim, depende de como que você usa. Mas tirar as notificações é uma forma. O que você falou? Quando você não é visto, você não é lembrado, por isso que a notificação vem. Opa, olha, lembra de mim do aplicativo aqui, lembra da loja aqui para você comprar roupa, lembra daquilo, tá tudo lá piscando para lembrar de mim, da pessoa em si. Agora, essa coisa do menino põe o dedo na tomada e vai ganhar um chocolate, ele ainda esperava ganhar o chocolate, né? Para ter um mecanismo de recompensa. Ou botava o dedo na tomada, levava o choque e nunca mais levava, era mais rápido ainda, mais fácil. Hoje a gente faz assim, posta um vídeo e se o like não vem logo, você entra em desespero. Eu ficava assim, hoje em dia eu não olho mais. Eu melhor. Jogo lá, até porque fica lá no software lá que joga para todas as redes sociais, eu já nem olho.
Mas antes eu ficava toda hora atualizando. Para ver se tinha like. É que se não tem o like, vem a depressão, né? É uma porcaria. Vou desistir. Vou desistir. Né? E porque o like, ele vai assim, manda um vídeo ali, olha o like, dopamina no cérebro. Né? Aí eu quero mais dopamina. Olha o like de novo, dopamina. Aí começa, dopamina, like, é um vício. Né? O mesmo vício do café, do refrigerante, do doce, joguinho, do né? joguinho, tudo que gera dopamina no cérebro, isso a neurociência traz bem, né? Vai viciar, porque você quer cada vez mais. Né? Então, a melhor forma como é que você elimina um vício? Bloqueando o vício. Né? Você para de beber se você parar de frequentar lugares que tem bebida, ou pessoas que bebem. Você para de usar drogas se você parar de frequentar. Você para de ter essa necessidade de redes sociais se você diminuir um pouco. Não vai parar totalmente, mas diminuir um pouco esse uso. Né? Os celulares têm lá quanto de tempo de uso, né? Bloqueio, mas não funciona para nada, porque você muda. E por falar nisso, em tempo de uso, ó, a gente tem os dados aqui da We Are Social e Mintwater do ano passado, que o brasileiro ele fica 9 horas por dia no celular. É muito tempo. É muito tempo. Eu não sou bom de matemática, mas 9 horas tem gente que dorme 7, a gente tem que dormir 8, ou seja, já é mais tempo nas redes sociais, enfim, no celular, do que dormindo. A gente só está ficando atrás da África do Sul. É um dado assustador. Né? O celular ele adoece, né? Adoece se for usado dessa maneira. Né? Infelizmente, quem mais usa dessa maneira são os adolescentes. Né? Hoje os adolescentes nem olham para cima, né? Eles estão sempre olhando para baixo para a tela do celular. Eu vejo até minha filha, né? Minhas filhas, as mais velhas, elas vivem olhando o celular, porque até trabalho de escola, de faculdade, fazem no celular. Porque é fácil, né? Eu entro aqui no Canvas, eu vou lá para a rede social, boto aqui e acabou. E fico usando o tempo todo. Eu vejo, como eu, né, às vezes até trabalho bastante com eventos e tudo mais, mas até na vida pessoal, né, quando eu estou entre pessoas e tudo mais, que a gente vê, você está num restaurante, aí você vê a pessoa pega o celular e grava sorrindo, e fala sorrindo, aí fecha uma tristeza. Sim. Uma vez em um aniversário, já faz alguns anos, eu estava observando uma pessoa que eu não conhecia, e era isso, a pessoa pegava o celular, ficava aqui, aí vem aqui, Elano, nem me conhecia, né? E Elano, vem aqui, tira uma foto comigo, vou te marcar, não sei o quê. E aí terminava toda aquela alegria na frente da câmera do celular. Quando a pessoa guardava o celular, ela estava completamente fechada, não interagia com ninguém. E com o tempo eu fui descobrindo que a pessoa nem tem tantos amigos. Você entrava na rede social da pessoa, nossa, a pessoa conhece tanta gente, né? Uma pessoa querida, não sei o quê, papapá, quero que seja minha amiga também. Uma pessoa alegre, conhece tanta gente. Mas por trás da câmera não era nada daquilo. As pessoas, as redes sociais, você acha que está levando cada vez mais também as pessoas a essa solitude? Eu acho que sim, que é um problema que vai perdurar muito tempo, né, da gente ser falso. Né? O avatar que a gente cria, a identidade virtual, não sou eu. É sempre sou eu melhorado, né? Aquilo que eu gostaria de ser, o ideal do eu. Muitas vezes inalcançável na vida real. Então eu coloco ali uma coisa bonitinha, né? Olha quantos amigos eu tenho, olha que festa legal, mas a hora que eu fecho, eu entro para a minha realidade e o vazio existencial está ali. Porque ela, de alguma maneira, ela exacerba o vazio existencial da vida real. Né? A gente aprendeu não sei se a palavra é essa, mas a erotizar a vida do outro. O meu desejo é ser igual àquela pessoa, que ela não existe, né? Ela é mentirosa, entre aspas, né? Ela é fake. Né? O cara que aluga o carro para falar, olha o carro que eu tenho. E aí quando fecha a câmera, ela tem que chamar o Uber para ir para casa. Eu me lembrei de uma frase que esse pessoal que prega nas redes sociais que para você ter sucesso você tem que ser rico, milionário, né? Alguns até não vou falar essas coisas, porque depois o povo me processa, vai que um dia isso, né, história, eu fique famoso aí, o povo vai ver essas coisas que eu tô falando antes de tudo isso, mas não vou citar nomes não. Mas vamos lá, o que eu queria falar é o seguinte, esqueci, peraí que eu vou lembrar. Na edição, enquanto você lembra só, pode falar? Pode. Só aquela questão do olhar, o celular, né, a pessoa tá lá tirando foto. Você vai num show, né, eu acho que 90% do show a pessoa olha pelo celular, para poder filmar e mostrar para alguém. Né? Ela não está vendo o show, ela não está vendo a paisagem, ela está tirando foto. Então,
Qual é a diferença? Claro que tem um clima ali, mas qual é a diferença de eu assistir o show pela televisão e tá lá olhando para uma telinha filmando o artista ali? A experiência é muito importante. Eu preciso do prazer da experiência, que isso deixa a memória. Né? Quando eu vejo pela telinha do celular, eu estou tendo uma experiência por uma tela que não é a verdade que está ali. Isso é chato. Isso empobrece demais. E você deixa de viver o momento, Você né? não vive o momento, você está preocupado em um melhor ângulo, um melhor take para poder jogar para a rede social. Tem uma questão que eu acho que vai piorar, né? Que já está piorando as redes sociais, que é a IA, né? A inteligência artificial. Porque você vai pegando aí, você vai subindo que tem de gente que está usando o IA da sua própria imagem. Eu particularmente não vou contratar, Elano, tá? Não vou contratar um profissional que quando eu entro na página dele, por exemplo, do Instagram, e a imagem dele, a pessoa, é ele em IA. Porque para mim passa uma descredibilidade. Uhum. Que a pessoa está querendo mostrar quem ela não é. Estou pensando errado. Não, eu penso exatamente assim, né? Eu vou criar uma imagem perfeita minha ou diferente, mas e vou vender meu produto ou eu mesmo através dessa imagem. A pessoa que está comprando já está comprando gato por lebre, porque ela não está comprando você, ela está comprando uma imagem que você criou. Né? Porque eu tenho um defeitinho aqui, uma coisinha ali, não quero aparecer. Isso mostra insegurança. Né? Então, por exemplo, na minha área, né? Como é que eu vou me consultar com um psicólogo, um psicanalista, que ele não põe ele ali de verdade? Ou pelo menos algo que ele escreveu, algo que ele pensa ali de verdade. Não, ele vai criar um robô, né, que vai falar algo por ele. Eu não vou. Aliás, não faz sentido. E até de conteúdo também. De né? conteúdo também. Além da alta imagem, questão de conteúdo, porque os profissionais estão colocando aí, quero que fale de saúde mental, quero 10 posts de saúde mental. O GPT vai lá, 10 posts sobre saúde mental. Nem sempre é como o profissional, né, como a gente está, né, como você exemplificou no seu caso, não é nem de repente a forma como você trabalha, o que a IA está falando lá não é como também você pensa, não é o que você estudou e você vai lá, posta. Isso não é legal. Nós estamos, a IA e as redes sociais, elas estão formando profissionais cada vez menos capacitados, né? Que pensam menos, eu acho. Pensam eu acho menos, que né? aqueles que não... a preguiça mental. Não quero pensar, eu peço para a IA pensar por mim. Agora, tem o lado bom da IA também, né? A gente não pode só falar mal dela, porque ela ajuda muito também a organizar alguns pensamentos que são seus, mas ela te organiza, a te ajudar em trabalhos que você precisa de produtividade, mão na massa, né? Ela vai te ajudar nesse aspecto. Mas não se esconder, né? Eu sempre pergunto, quem que é você que está por trás dessa imagem que você criou? Quem é o seu verdadeiro eu que está por trás dessa imagem que você está mostrando aí na internet? Acho que é importante pensar nisso. Não é deixar de usar a IA, é usar ela, como você falou, usar ela a seu favor. É saber usar, não é tirar o seu tom de voz, né? Não é tirar a sua propriedade do seu estudo, do seu entendimento, do que você acredita, dos anos de formação que você tem e substituir pelo que a IA acha que você tem que colocar. Não, é como você falou, é usar a seu favor, saber usar e sempre colocando o seu tom. O seu tom emocional, mental. Exato. Ainda mais o as seu pessoas, conteúdo, o seu né? conteúdo. Do que você sabe. Ainda mais as pessoas, que aí já é de novo da área da psicologia, que se consultam com a IA. Para que eu vou me consultar com um ser humano? A IA tá lá, eu ponho lá que eu estou em depressão, que eu estou sentindo, e ela me dá a resposta. E a IA traz respostas rápidas. Né? Ela não vai contrariar você, ela vai sempre falar aquilo que você quer ouvir. Então, isso é uma coisa que o Conselho Regional e Federal de Psicologia já está atuando, né, dessa necessidade de mostrar para as pessoas que o perigo que é você fazer terapia com a inteligência artificial. Sim, e as pessoas estão se consultando também, fora a questão de terapia, de questões de saúde física. Jurídica, saúde física. Sim, tudo, é muito perigoso. Eu acredito, que como eu sempre falo aqui, eu acho quando eu não tenho certeza e eu acredito quando eu tenho certeza do que eu estou falando. Então, eu acredito que nós precisamos de leis, sim, para saber até onde dá para ir. Para regular, exato. As pessoas estão se escondendo cada vez mais através das redes sociais, através da IA, e isso serve também para o trabalho, né? Onde as pessoas mostram
uma coisa quando vão pegar, por exemplo, quem está participando agora de um processo seletivo, né? Lógico, se o seu se o seu Instagram ele é aberto, é lógico que quem está fazendo né, do lado aqui da empresa essa seleção com você, ela vai acessar suas redes sociais. Hoje em dia, no processo, né, seletivo, as empresas também usam toda essa tecnologia para ir atrás de você, para saber o que você faz, o que você deixa de fazer, a vida sua paralela, né, pessoal aí com a sua vida profissional, como é que você age. E quando você é contratado e a sua vida ali nas redes sociais é diferente daquilo que você mostra ali de resultado, da sua relação com as pessoas, pode ser visto até como, digamos, uma relação doentia, né? Porque eu falo porque eu conheci uma pessoa, eu sou Forrest Gump, né, o contador de história. Eu tenho quase 50 anos nas costas, tenho muita história para contar mesmo. Mas eu conheci uma pessoa, Renato, que ela era uma outra pessoa nas redes sociais, inclusive de foto. Para quem não sabe, fica aí a dica. Você pega a foto que você vê aí das redes sociais, joga no Google Fotos e o Google te mostra da onde é. Se realmente for da pessoa que postou, vai aparecer o teu Instagram. Ou, né, se foi outra pessoa, tem muita gente que faz isso, mostra que está num puta restaurante, aí pega uma foto do Google, tô num restaurante chique aqui, num restaurante caro. Mas aí você pega, joga lá, vai mostrar quem foi que postou. E não foi você. E eu conhecia uma pessoa que vivia dessa forma. É uma doença, né? É uma doença, eu penso assim, acho que é o desejo de ser aceito. Porque em alguma questão psíquica dessa pessoa, ela tem algum mecanismo de ser rejeitada, abandono, não ser aceita. Aí ela transformou isso pela IA em agora eu vou ser aceito do jeito que eu imagino querer ser. E nem é do jeito que eu sou, né? É o jeito que eu imagino que eu gostaria de ser. Aí eu apareço assim, naquele restaurante, com aquela imagem, com aquele corpo, com aquela cara, seja o que for. E tá cada vez mais assim, as redes sociais estão estimulando isso, né? Então, A IA está estimulando isso. E eu lembrei que eu ia falar que eu, Elano, particularmente, não sou de seguir muito essas pessoas mega ricas e famosas, porque a vida delas é completamente diferente da minha. Eu não tenho um jatinho. Agora, né, a gente atrasou a gravação porque eu estava num compromisso no Morumbi para vir para cá. Foi 1h30, não tinha um helicóptero para me trazer em 5 minutos para vir para cá. E aí você pega a vida dessas pessoas famosas, dessas pessoas ricas, milionárias, você se deprime, né? Porque você passa a acreditar que aquilo é sucesso, né? E eu tô falando isso porque eu vivi isso na minha vida pessoal e profissional, ou quando eu achava que que o material era sucesso. E graças a Deus eu descobri, né, fiz essa autodescoberta de que para mim isso não é sucesso para mim, mas eu deixei de seguir muitas dessas pessoas, porque é uma vida que é um em um quadrilhão no mundo, não é uma vida real, né? Para elas mas para um quadrilhão de pessoas no mundo, vamos falar assim, não é. Isso deprime as pessoas. As redes sociais, e a IA parece que veio para deprimir as pessoas, né? Como se proteger disso? A gente já falou isso anteriormente, mas não só na questão de ficar menos tempo nas redes sociais. Nós estamos com pessoas com problemas de poder colocar na balança do que é real para mim, do que não e é. é isso que é importante, olhar o que é real, quais são os meus valores. Né? Será que eu tenho esse desejo de ter o jatinho e de ter o carro, o apartamento, ou aquela vida glamurosa? E será que aquela pessoa que tem é feliz? Também tem uma outra questão, né? Porque às vezes ela não é, aliás, muitas vezes não é. Né? Eu tenho que estar, que nem o sucesso para mim é estar feliz ou bem com aquilo que eu tenho. Isso, aliás, é um conceito judaico de riqueza. Né? Rico é aquele que está satisfeito com aquilo que tem. Eu estou satisfeito com aquilo que tenho, estou feliz, estou bem, durmo bem, ótimo. Isso para mim já é riqueza, é sucesso, é isso que eu preciso. Né? E a gente tem que olhar para esses valores. Então a forma de se defender é olhar para esses valores e deixar de seguir essas pessoas também, porque não faz sentido, né, seguir. Porque senão a gente vai buscar uma falsa imagem nossa, né, um falso selfie que a gente fala. O Jung chama de máscara, persona.
né? Eu vou criar uma máscara para poder ser aceito, eu quero ser igual àquela pessoa, porque assim eu acho que eu vou ser aceito. Mas vai entrar em contato com as nossas neuroses que estão recalcadas ali, que estão guardadas e que a gente não olha para isso. E você vai se frustrando cada vez mais. Vai se frustrando. Né? Porque você acha que você não consegue, você é incapaz. Exato. Não tem nada a ver. É, e eu falo até um pouco com propriedade disso, porque eu vivi muito isso alguns anos atrás. Obrigado, graças a Deus estou liberto disso. Mas eu tive. Todo mundo tem frustração, né, Renato? Todo mundo. Todo mundo tem uma frustração na vida, ou várias, né? Várias. Eu tenho algumas frustrações na minha vida, que aí fica por um outro bate-papo aí, pessoal. Mas juntando as minhas frustrações com essas pessoas que eu seguia, me adoeceu muito. E mentalmente falando, ao ponto de me paralisar. Uhum. Porque não sei, né, quem vai se identificar com essa história, mas eu sou assim. Quando eu me frustro com algo, eu me paraliso. Só que quando eu me paraliso, eu deixo de ter resultado. E aí eu me culpo porque eu estou deixando de ter resultado. Não é a terapia que a gente está fazendo aqui. Estou me controlando para não fazer uma terapia aqui no podcast. Mas por que eu estou falando isso? Porque me adoeceu muito mentalmente, ao ponto de me paralisar. O que você tem para falar para essas pessoas que estão vendo e ouvindo a gente agora, que estão nesse momento em que eu estive, que elas se sentem paralisadas por causa das frustrações? É interessante entender por que a causa das frustrações, né? Porque eu não consegui atingir aquilo que o outro mostra para mim que eu deveria atingir, porque se o outro pode, eu posso. Isso é uma questão que não é verdadeira. Cada um tem as suas qualidades. E isso me lembra uma cliente que eu estava atendendo, que ela fala que ela já estava com seus 50 anos, já não aguenta mais, né, ficar naquele lugar, naquela empresa, no caso, né, porque ela foi falando vários motivos, até ela chegar à conclusão de que, mas eu nunca consigo ser eu mesma. Eu tenho que acompanhar o que o outro mostra para mim que é verdade, eu tenho que acompanhar o status social e financeiro daquela outra pessoa, né, e eu acabo não sendo eu mesma. É isso que frustra ela. Não é ela não conseguir aquilo, é a frustração dela não conseguir ser quem ela é. E quando ela consegue ser quem ela é, isso depende muito da autoobservação, né, da autoanálise, os valores pessoais, isso vai embora, some. Parece assim, mágica. Eu tenho que me encaixar, né, no molde do outro. E é isso que adoece. Eu até brinco nas aulas que eu dou, eu coloco a curva de Gauss, que é a curva normal, né? E que a gente quer colocar todo mundo dentro daquele normal, da normatividade. E às vezes é justamente isso que me deixa doente. Porque eu sou diferente. Deixa eu ser um pouquinho louco aqui, deixa eu ser um pouquinho estranho aqui, porque esse sou eu. E dar vazão a isso não vai gerar essas frustrações de eu não consigo chegar em tal lugar. Mas isso tem preço, né? Sim. Tem preço de relações, tem preço de julgamento, e aprender a lidar com isso. Sim. E algo interessante quando eu falei sobre de que me paralisava, eu fiquei uns bons anos paralisado com uma série de projetos, inclusive o Paul Dier, um projeto que ficou parado muito tempo. E quando eu fui melhorando de saúde, porque eu tive que recuar, tá? Eu tive que dar uns 3 passos atrás. Eu tive que cuidar da minha saúde física e mental. Eu emagreci 35 quilos. Não é uma questão de estética. Eu tava com colesterol alto, triglicerídeo alto, pré-diabético. Tava com quase cirrose, não é nem por bebida, porque eu não sou muito de beber, é por comer muito doce e massa, que é o que eu gosto bastante. Então, o médico me deu um presta atenção, né? E aí eu resolvi querer viver mais e comecei a procurar, né, ajuda médica para melhorar a minha saúde. Hoje, graças a Deus, está tudo controlado aí. Mas eu tive que recuar. Então, eu dei uma pausa nos meus projetos para que durante um ano, eu pausei os meus projetos para que eu pudesse cuidar da minha saúde mental e física. Para ter força para correr na frente dos meus sonhos e de muitos projetos que eu tenho ainda para realizar. E esse me paralisar, o que me deu aquela virada de chave, o start de que, opa, eu melhorei e posso recomeçar, foi em dezembro do ano passado, quando eu comecei aqui o Paul Dier, que era um projeto que já existia há alguns anos, e devido a essas questões, né,
mental e física que eu estava, eu fui adiando. E quando eu me senti preparado, veio aquele pensamento, puta, mas é dezembro, final de ano, Natal, festas, ninguém vai ver, não vou deixar para fazer em janeiro. Eu falei, não, eu vou começar agora. E comecei em dezembro, já com quase o ano acabando, e na Apple Podcast já é um sucesso, estamos na luta aí nas outras plataformas e no YouTube, seja o que Deus quiser. Fala para essas pessoas que estão paralisadas, né? Você já deu esse recado para aquelas pessoas que estão paralisadas, mas fala para aquelas pessoas que estão com projetos para tirarem elas para tirar esses projetos do papel. A ideia é assim, né? Eu tenho que achar o momento perfeito para fazer, né? Que é uma mentira, nunca vai existir esse momento perfeito. E a ideia de o ano que vem eu faço, segunda-feira eu começo a minha dieta. Até brinco, né? Domingo você fala, segunda-feira eu começo a minha dieta. Muda a fala. Começa domingo à noite. Eu comecei numa sexta-feira. Não, numa sexta, que é mais difícil, porque você tem um fim de semana. Mas começa no domingo à noite, já é diferente da segunda. E o cérebro já vai entender. Porque o que a gente precisa e o cérebro precisa é movimento. Primeiro um passinho pequenininho que você dá, já abre espaço para que o projeto saia do papel e você consiga fazer. Agora é aquela ideia, né? Eu faço depois, eu acho que aquele é o momento ideal. Eu começo em janeiro, mas agora não vai dar porque tem carnaval. Não, depois do carnaval tem Copa do Mundo. O ano que vem eu faço, porque esse ano tá bagunçado. E aí não vai fazer, porque você já fez isso várias vezes, né? Essas promessas que em algum momento eu vou fazer, já foram várias, e não vai fazer. Eu acordo cedo para ir correr, né? Aí eu olho, hoje eu não vou. É nessa 4 hora... da manhã? 4h30. Eita. Aí eu falo, eu acho que hoje eu não vou. É nessa hora que eu me jogo da cama. Esse primeiro movimento, pronto. Aí eu consigo ir. E o dia vai e produz. Não é que eu só faço isso pelos horários, mesmo que correr de manhã para mim é gostoso, né? Mas a ideia é essa, né? A hora que você pensa em fazer, não espera, faz aquele momento. Começa na sexta-feira a dieta. Não espera até segunda-feira. Ter a iniciativa, fazer. E eu falo por mim porque eu comecei a fazer o podcast, eu não esperava esse resultado tão rápido, mas nem vou falar do resultado do Apple Podcast, mas o prazer de estar fazendo, o comprometimento comigo mesmo, de a cada novo entrevistado eu preciso estudar, né? Então eu malho ouvindo o podcast, né? E final de semana eu aproveito um pouquinho para ler sobre o tema. Eu passei da última gravação para agora, para nossa gravação, tem uma média de quase 30 dias, Renato, e foram 30 dias estudando até pelo profissional que você para poder a gente ter um bom bate-papo aqui, ter boas perguntas e tudo mais. Então, o prazer de você ver o resultado do que você fez, que você para e olha, isso é o que me impulsiona hoje a tirar do papel tudo que todos esses anos ficaram guardados, ou por medo, ou por frustrações. Então você que está vendo a gente, ou que está ouvindo a gente, o momento certo, como o Renato falou, é agora. O momento certo de você começar um novo projeto, de correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, é agora, faça agora. Que quando você começar, mas não comece, vê se eu estou errado, esse meu pensamento, não comece já achando que já vai ter resultado. Essa é a questão, resultado, o imediatismo, que é uma coisa esperada que é frustrante. E da internet, né? Eu vou te ensinar a ganhar não sei quantos mil por mês em 3 dias. Né? É mentira. Não vai. Só você ganhar na loteria alguma coisa ali, você vai ganhar. Mas você precisa de um trabalho, né? E não querer o resultado imediato. Né? Saber que vai levar tempo, mas que você vai alcançar se você tirar do papel e começar a andar. E só não dá certo se você deixar de fazer. Aprendi isso na vida. Então faça. Eu lembro uma vez que uma pessoa, numa aula, não existe pergunta burra, existe pessoa burra que não pergunta. Né? Burro é não perguntar, burro é não fazer, né? O burro no sentido de você está perdendo tempo, né? Começa. Vai dar errado, vai dar certo, mas começa. E mesmo dando errado, comece. E uma outra coisa que eu me lembrei, vê se o que você acha desse meu pensamento. Quando alguém te perguntar, eu faço, o que você acha desse meu projeto? E a pessoa falar, não vai dar certo. Como eu fiz, eu me afastei dessas pessoas. É isso, né? Eu lembro quando eu sou engenheiro, né? E psicanalista antes de ser psicólogo.
trabalhei muitos anos com psicanálise, tendo uma ideia que o psicanalista não precisa ser psicólogo, etc. E eu estou no meio dos psicanalistas que trabalham comigo. E eu falei, acho que eu vou fazer psicologia. Todo mundo fala que besteira, né? Não faça, porque você já é psicanalista. Foi aí que eu fui fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz. E eu sou assim, quando alguém fala não faça, eu vou e faço. Isso em tudo. É uma motivação. Eu falo, tá comendo muito, não come. Aí que eu vou e como. Agora não mais, né? Que eu a tô não ser que dê uma justificativa boa, né? Mas eu também sou desse. Isso nunca diga, isso não é pra você. Nunca fale, não vai dar certo. Fica calado. E deixa a pessoa seguir né, a história dela. Pra gente finalizar esse segundo episódio, a Universidade de Oxford elegeu a palavra, acho que é Brunrot, que se fala, como a palavra do ano de 2024, que pode ser traduzido literalmente como apodrecimento cerebral. Ele descreve a sensação de desgaste cognitivo, fadiga mental e a diminuição da capacidade de foco e concentração, resultados do consumo excessivo e passivo de conteúdos superficiais, que é o que a gente tem muito aí, e de baixa qualidade, principalmente nas redes sociais. Para a gente encerrar esse episódio, Renato, o que vai adoecer, na tua opinião, ainda mais para o futuro? Pensando em rede social, internet, que é o que está, né, sempre vai continuar crescendo, eu acho que é o isolamento social, né, que é uma das questões complicadas, né, que começou com o isolamento social, né, pela pandemia, mas está voltando, mas as pessoas elas se escondem atrás da tela para não se relacionar. Eu acho que isso é uma das questões que deixa tudo meio raso. Ninguém consegue mais ler um livro. As pessoas querem olhar rápido lá uma notícia e tiram conclusões em cima daquilo. Então isso é muito perigoso. Eu dou muita aula, né? As minhas aulas online são porque está à distância. Mas nós temos aulas híbridas nos cursos que eu dou, né? E o que é híbrido? É presencial e se você não puder vir, assiste online. Mas a pessoa lá prefere não vir porque estou no conforto da minha casa. Aí eu vou dar uma aula de relacionamento afetivo com todo mundo online e câmera fechada. Cadê as pessoas? Não existe. Eu estou dando aula para fantasma. E não tem interação social. Então eu acho que isso é uma questão de adoecimento para o futuro. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do isolamento por causa disso. E como evitar esse isolamento? Porque também eu acredito que o isolamento não é só, vou ficar só em casa, não vou sair. Recebo um convite, que era algo quando eu estava doente lá, né? Com depressão e tudo mais. Então, as pessoas, muita gente parou de me convidar. Me convidem, porque agora eu estou aceitando o convite para tudo, hein? Cuidado, nem todos. Mas eu era, não vou, não quero. Eu me animava, marcava e depois não ia. Como é que as pessoas podem serem mais ativas nessa questão que a gente está falando? Então, é sempre aquela coisa, né? Nunca tem uma receita, né? Numa visão que é da minha área, da psicanálise, até como Renato, eu acredito, né? Faça isso que vai dar certo. Eu não sei, porque para alguns vai dar certo, para outros não. É sempre olhar para si e perguntar, por que eu não quero ir? Qual é o medo que está por trás? Qual é a defesa que está acontecendo ali? Deixa eu olhar para o meu sentimento. Porque é isso, só olhando para isso, só aprofundando dentro de si é que a gente vai conseguir abrir espaço para que eu consiga produzir, consiga ir numa festa, consiga me relacionar socialmente. Então, é a introspecção, é olhar para si, fazer análise, um monte de coisa. E a gente vai ficando por aqui nesse segundo episódio e não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho no YouTube. E você que está ouvindo aí através das plataformas digitais, também não esquece de curtir e compartilhar para que essa boa notícia chegue para mais gente. Vamos transformar vidas através da corrente do bem, porque pequenas atitudes geram grandes mudanças.